João capítulo 3, versículo 16 e o versículo 17. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meus amados irmãos, o Evangelho é a boa notícia para um mundo perdido. O Evangelho é a boa notícia para o mundo perdido. A mensagem do Evangelho é a salvação de Deus para nós que somos pecadores. A salvação do homem é projeto de Deus pela graça, recebida pela fé, baseada no Senhor Jesus Cristo. A palavra salvação significa livramento ou libertação. A palavra indica sua origem divina. Ela vem de Deus. Fora de Deus não há salvação e nem salvador para o homem. Nesse texto que nós acabamos de ler aqui, que nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós podemos crer e nos apropriarmos desta verdade, que a salvação não é resultado das obras que fazemos para Deus, mas da fé que nós depositamos unicamente em Jesus Cristo. A aliança da graça difere tanto da aliança das obras, como as trevas diferem também da luz. O texto não diz que Deus deu o seu Filho a todos aqueles que guardam a lei. Não. O texto também não diz que Deus deu o seu Filho a todos que forem eticamente sadios. Também não diz isto. O texto também não diz que Deus deu ao seu Filho a todos os religiosos. Também o texto não diz isto. O texto também não diz que Deus deu o seu Filho a todos que praticam boas obras. Também o texto não diz isso. O texto também não diz que Deus deu o seu Filho para todos aqueles que são sinceros. Também Deus não deu o seu Filho a todos aqueles que amam a si mesmos. Mas o grande Deus deu o seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê. Amados irmãos, essa expressão aqui é tanto um convite indiscriminado dirigido a todos os que creem, como também uma exclusão absoluta de todos os que não creem. Deus aqui, Ele faz uma limitação. A promessa de salvação é para todo aquele que nele crê. Por isso, o autor aos Hebreus
escrevendo no capítulo 2, versículo 3 e 4, nos diz o seguinte: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada a todos aqueles que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, nesta noite, amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, eu quero desenvolver o seguinte tema: a grandiosa salvação de Deus. A grandiosa salvação de Deus. Por que aqui o autor chama essa salvação de tão grande salvação? E eu quero mostrar 3 razões porque a Bíblia chama a salvação de Deus de tão grande salvação. Então, em primeiro lugar, a salvação de Deus, ela é grande por causa da oportunidade que Ele dá ao pecador. A salvação de Deus, ela é grande por causa da oportunidade que Ele dá ao pecador. O texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê. E o que é isso? É Deus concedendo ao pecador uma oportunidade. Por isso ela é chamada de tão grande salvação. Mas o que é crer em Cristo? Primeiramente, crer em Cristo é acreditar firmemente na verdade do Evangelho. É preciso aceitarmos que Cristo levou todos os nossos pecados sobre o madeiro, que Cristo se fez pecado por nós e maldição por nós. Precisamos crer também que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Isto está lá em Isaías 53, versículo 5. Precisamos também entender que Cristo nos substituiu na cruz. Ele foi ferido por Deus. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Isto é crer em Cristo. Ele morreu por mim e por você. Temos que crer que Deus puniu os nossos pecados em Jesus Cristo. Isto é crer em Cristo. Lá na cruz, Jesus satisfez a justiça violada de Deus em nosso lugar. Crer em Cristo é crer que Jesus sofreu o golpe da lei que eu deveria receber. Jesus bebeu o cálice do juízo que eu deveria ter bebido. Ele morreu a nossa morte que nós deveríamos ter morrido. Isto é crer em Cristo.
Isto é acreditar na verdade do Evangelho, pois Cristo é o Evangelho. Mas também crer em Cristo é apropriar-se da verdade do Evangelho. Não basta apenas eu crer que Cristo morreu na cruz. Eu preciso entender, eu preciso aceitar que Ele morreu por mim, porque eu sou pecador e eu estou destituído da glória de Deus. Eu tenho que crer e me apropriar que seu sangue foi vertido para minha purificação. Eu tenho que me apropriar dessa verdade que o Evangelho me fala, que Ele me comprou para que eu possa ter a vida eterna. Por isso que o Evangelho mostra que a morte de Cristo foi uma morte vicária. E o que é isso? Substitutiva. Ele morreu em meu lugar. E eu preciso colocar a minha fé em Jesus e aceitar o que Ele fez por mim lá na cruz do Calvário. Isto é crer em Cristo. Eu devo acreditar firmemente na verdade do Evangelho, mas ao mesmo tempo também eu tenho que aceitar, eu tenho que me apropriar desta verdade, apenas não crer. Crer é o primeiro passo, a pegar essa verdade, mas também eu tenho que me apropriar. Sem Cristo eu estou perdido. Mas crer em Cristo é também descansar unicamente nessa fé para a minha salvação. Eu devo descansar unicamente na fé que eu tenho em Cristo para a minha salvação. E o que é isso? Eu devo lançar fora qualquer outra confiança que talvez eu tenha ou pense para conquistar a vida eterna. Eu devo lançar fora todos os meus méritos. Eu devo lançar fora toda a minha perspectiva das minhas boas obras. Eu devo lançar fora toda a minha moralidade que eu penso que tenho diante de Deus, e talvez muitos pensem que através da minha moralidade eu vou herdar a vida eterna. Não. Talvez muitos pensam também, eu sou uma pessoa muito religiosa, mas se você não crê em Cristo, se você não se apropria desta verdade que só Cristo é que pode, e que Ele fez por mim e por você lá na cruz do Calvário, que Ele me substituiu lá na cruz do Calvário, eu devo lançar fora todas as minhas perspectivas que eu pense que alcançarei a vida eterna pelos meus méritos. O apóstolo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, ele disse o seguinte, que não há outro nome dado entre os homens, importa que sejamos salvos. Jesus Cristo. Não há outro nome dado entre os homens para que sejamos salvos, a não ser Jesus Cristo. Deus diz aqui em sua palavra, quem nele crê, tem a vida eterna.
Deus aqui faz uma limitação. A grandiosa salvação de Deus é para aqueles que creem em Cristo. Aqueles que confiam e acreditam firmemente na verdade do Evangelho. Aqueles que se apropriam da verdade do Evangelho. Aqueles que depositam a sua fé unicamente na fé evangélica. Irmãos, Deus, Ele é fiel. Entra aqui um limite que é imposto pelo próprio Deus. Deus não amou o mundo de maneira que alguém que não creia em Cristo seja salvo. Nem deu seu Filho para que alguém que rejeite a Cristo seja salvo. Tem que crer no seu Filho. Tem que aceitar o seu Filho. Tem que entregar sua vida a seu Filho Jesus Cristo. Por isso, aí em João, que veja o que é que diz aí o versículo 18. João 3,18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Por quê? Porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Deus faz aqui uma limitação. Você quer ser salvo? Você que está me ouvindo. Você quer herdar a vida eterna? Creia no Filho unigênito de Deus. Senão, você já está condenado. Quem nele crê não é julgado. Julgamento aqui é condenação. O que não crê já está julgado. Há outras versões que falam condenado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Quem não crê já está condenado. Mas essa é a boa nova do Evangelho. Mas a pior pessoa que tenha inúmeras culpas, que tenha vivido uma vida desregrada, aquela pessoa que talvez tenha sido ou está sendo uma pessoa leprosa espiritualmente aos olhos de Deus, se essa pessoa crê em Jesus Cristo, se ela se arrepender dos seus pecados, é a promessa do Evangelho, ela será purificada, não perecerá, mas terá a vida eterna. Você que me ouve nesta noite, você já fez isso? Você tem aceitado essa verdade aqui de Deus? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já crê em Cristo? Já entregou sua vida a Cristo? Deus faz aqui uma oferta. Todo aquele que nele crê, essa oferta é endereçada a mim e a você que está me ouvindo nesta noite. Ela é chamada de grande salvação, por causa da oportunidade que Deus concede a cada um de nós que somos pecadores. Se aproprie dessa grande salvação de Deus. Entregue sua vida sem reservas a Jesus Cristo. Arrependa-se dos seus pecados.
E você vai passar a ter a vida eterna no momento que você faz esta entrega ao Senhor Jesus Cristo. Então, amados, a primeira razão porque a salvação que Deus proporciona para mim e para você, ela é chamada de grandiosa, é porque a salvação de Deus ela é grande por causa da oportunidade que Ele dá a todos nós que somos pecadores. Mas também ela é chamada de grandiosa salvação, porque a salvação é grande por causa do livramento que ela nos proporciona. Ela é grandiosa por causa do livramento que ela nos proporciona. Diz o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Que grande salvação! Ela nos dá o livramento para nós não perecermos. Amados irmãos, há aqui um perigo eterno. Aqui há uma condenação eterna. A única maneira de escapar da ira vindoura é crendo em Jesus Cristo. O juízo divino alcançará a todos, mas aqueles que creem em Cristo, eles são selados, lavados, justificados, guardados e têm o seu nome escrito no livro da vida. Quem crê em Cristo, quem entrega a sua vida a Cristo, jamais perecerá eternamente. Aquele que crê em Cristo, ele torna-se membro do corpo de Cristo. Não pode perder mais a sua salvação. Como poderia Cristo, que é o cabeça da igreja, e a parte do seu corpo se perder? Não pode. Aquele que crê em Cristo já passou da morte para a vida. A Bíblia diz que este está justificado, e nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tornou-se filho de Deus, é nova criatura, nasceu de novo, foi selado com o Santo Espírito da promessa, nunca perecerá eternamente, porque esta é a promessa do Evangelho. Nós devemos crer, nos apropriarmos e depositarmos a nossa fé unicamente nestas verdades. Será que você crê desta forma? Amados irmãos, esta é a segunda razão porque a Bíblia chama a salvação de Deus como grandiosa salvação. Primeiro, por causa da oportunidade que Ele concede a cada um de nós, pecadores. Segundo, por causa da segurança do livramento que Ele nos proporciona a cada um de nós que cremos e entregamos já a nossa vida ao Filho unigênito de Deus. Mas em terceiro e último lugar, a salvação
grandiosa de Deus, ela é grande por causa da sua oferta. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tem para mim e você a oferta da vida eterna. Não é uma vida passageira, ela é eterna. E o que é isso? É a mesma vida de Deus. É uma vida abundante. É uma vida maiúscula. É uma vida superlativa. Pois ela é eterna. É para sempre. É estarmos em comunhão eterna com Ele. É uma festa que nunca mais vai acabar, pois estaremos o adorando para todo sempre. Irmãos, isso é maravilhoso. Não é à toa que nós estamos aqui nesta noite. Nós estamos prestando um culto a Deus. Mas quando passarmos desta vida aqui e um dia estivermos com o Senhor para sempre, será uma adoração para sempre, sem interrupção. Deus já está nos preparando para este momento. Os momentos que nós nos reunimos para cultuar e adorar a Deus, é Deus já preparando a sua noiva, que é a sua igreja, somos nós. Lá terá um novo cântico, onde todos os remidos do Senhor saberão, não precisará que ninguém ensine, pois estará na boca de cada um deles. Que coisa maravilhosa! É uma festa que nunca vai acabar ou pode acabar. No melhor lugar onde Deus habita, com a melhor companhia, com os remidos do Senhor, com as melhores roupas, vestes de santidade, com as melhores músicas. Já pensou nisso? Por isso é chamado de tão grande salvação, por causa da sua oferta que faz ao pecador. E essa vida eterna, ela é concedida na infância, desde que crê em Cristo, na adolescência, desde que crê em Cristo, na juventude, desde que crê em Cristo, na velhice, desde que crê em Cristo, e permanecerá por toda a eternidade. Porque todos serão remidos, desde o menor até o maior, para estarem para sempre com o Senhor. É vida que continuará sempre a florescer. Lá não entrará choro, nem pranto, nem pecado, nem doença. Depois que deixarmos
este velho corpo, receberemos um novo corpo. Continuaremos com um novo corpo que receberemos da parte de Deus e compareceremos diante do trono de Deus para o adorarmos para sempre. Então, amados, não é à toa que Jesus é chamado o Verbo eterno de Deus. Os salvos viverão, se deleitarão no amor de Deus. Os salvos continuarão a encher-se de regozijo e de louvor e gratidão a este grande e maravilhoso Deus. Por isso, a salvação de Deus, ela é grandiosa, porque Deus é grande e tudo o que Ele faz é grandioso. Você crê nessa verdade? Deus, Ele é grandioso, e tudo o que Ele faz e proporciona é grandioso, não pode ser pequeno. A salvação é grandiosa, porque nos salva da morte para a vida. Ela é grandiosa pela mudança que ela produz na vida de quem recebe esta tão grande salvação. Só haverá mudança de vida naqueles que recebem essa oferta desta grandiosa salvação, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela é grandiosa porque ela nos salva do pecado, nos salva da condenação e da culpa do pecado. Cristo paga, ou pagou, todos os pecados daqueles que entregaram já a sua vida a Jesus. Cristo salva da condenação eterna todos aqueles que receberam esta tão grande salvação que é Cristo Jesus. E Deus salva da culpa do pecado todos estes que já abraçaram esta grandiosa salvação chamado Cristo Jesus, o Filho unigênito de Deus. E essa salvação, ela é grandiosa pelo preço que Cristo pagou, pois Ele pagou com o seu precioso sangue, sangue inocente, sangue imaculado. E você que está aqui nesta noite me ouvindo, ou que me ouve, você já se apropriou desta tão grande salvação de Deus? Se você ainda não fez isso, faça isso agora. E eu estou falando aqui para todas as classes, desde os pequenos até os maiores, desde os adolescentes, jovens, adultos, idosos, é para todos. Aproveite esta grande oportunidade. Aproveite esta oferta de livramento que Deus quer lhe dar. Portanto, amados, eu finalizo dizendo o seguinte:
com a frase de um homem de Deus chamado, creio que muitos aqui conhecem, John Piper. Preste atenção. John Piper disse o seguinte: a coisa mais importante no mundo é sermos salvos, porque o propósito de sermos salvos é desfrutarmos a pessoa de Deus para sempre. Vou repetir. A coisa mais importante no mundo é sermos salvos, porque o propósito de sermos salvos é desfrutarmos a pessoa de Deus para sempre. Faça isso nesta noite. Você ainda que não se apropriou desta verdade, receba esta tão grande salvação que Deus falou comigo e com você nesta noite. Vamos repetir o versículo, João 3,16, sem olhar para a Bíblia. Pelo menos o versículo você vai saber recitar de cor. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.